Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Nós estamos de volta com a nossa aula de tradução de proteínas, hoje com a segunda parte dessa aula de tradução de proteínas. Na aula passada aí a gente fez uma introdução geral desse processo, falamos lá dos tipos de RNA, né, do RNA que existe, o RNA transportador, o RNA ribossomal, o RNA mensageiro, falamos da linguagem de tradução, que são os códons. A gente viu lá que cada códon corresponde a uma trinca de nucleotídeos ou uma sequência de 3 nucleotídeos, e são esses códons que vão dizer para a maquinaria da célula, no caso, né, que aminoácidos precisam ser colocados ali para formar as proteínas. Nessa aula de hoje, minha gente, a gente vai falar do RNA transportador, entraremos aí nos pormenores desse RNA transportador e falaremos também dos ribossomos, como é que esses ribossomos atuam durante a tradução de proteínas. Mas, como sempre, vamos ver melhor lá no nosso slide. Uma coisa que é muito importante a gente chamar a atenção nesse momento é quem é o intérprete, a pessoa que vai interpretar aquela língua em códons do RNA mensageiro. E o intérprete, minha gente, nesse caso, é o RNA transportador. É ele quem consegue ler a mensagem que está lá no RNA mensageiro. Esse RNA transportador, ele normalmente vem representado nos livros didáticos dessa maneira aqui, e ele, minha gente, ele carrega um aminoácido específico em uma das suas extremidades, aqui, tá? Ele vai carregar o aminoácido específico, e na outra extremidade, que é essa extremidade aqui, ó, ele tem uma trinca de nucleotídeos que vai parear com um códon complementar lá no RNA mensageiro, tá? Então, esse RNA transportador, ele vai ter 3 funções ou 3 trabalhos principais. O primeiro deles é carregar o aminoácido. O aminoácido vai se juntar aqui, ó, nessa região, e ele vai carregar o aminoácido. O segundo desses trabalhos é se associar com a molécula de RNA mensageiro, que aí essa associação vai ser feita de acordo com essa trinca de nucleotídeos que ele tem aqui. E o terceiro trabalho é interagir com os ribossomos, tá? Agora, essa molécula de RNA mensageiro, minha gente, ela é dessa maneira aqui, ó. A gente vê aquela representação nos livros didáticos, mas ela é dessa maneira aqui. Ela é uma cadeia de fitas simples do RNA. Eu até fiz um desenho aqui rapidamente, ó, para mostrar essa cadeia de fitas simples do RNA, que é formado por cerca de 80 nucleotídeos de extensão. E isso é muito mais curto do que os outros RNA. Os outros RNA têm na casa de milhares aí de nucleotídeos, o RNA transportador só tem 80. E ele é uma cadeia de fitas simples, né, como eu já falei, só que ele se ennovela, ele se enrola por conta da ligação entre as bases nitrogenadas. Então, a gente observa aqui nesse desenho, ó, a fita simples aqui, tá? Do RNA, e a gente observa também, ó, que vai ocorrendo ligações aqui entre os lados da fita, ligações entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos que compõem essas fitas ali. Ora, essas bases nitrogenadas, elas são complementares, certo? A adenina se liga lá com a uracila, a citosina com a guanina. Então, quando ele se vê solto ali, ele pode, ó, se enrolar através da ligação ali entre essas bases. E aí, por conta desse enovelamento desse RNA transportador, é que a maioria dos livros didáticos vai representar ele dessa maneira aqui, e a gente aqui também vai usar esse tipo aqui de representação, tá? Mas aí, como eu disse, em uma das extremidades, ele tem esse RNA transportador, ele vai ter uma trinca de nucleotídeos que a gente chama de anticódon, minha gente. Então, aqui, ó, nessa região, aqui nessa extremidade, ele vai ter essa trinca específica
que a gente chama de anticódon, que é quem vai se parear com o códon lá do RNA mensageiro, tá? Então, esse anticódon aqui, ele tem que ser complementar ao códon do RNA mensageiro. Por exemplo, se aqui tivesse, sei lá, citosina, citosina e citosina, a trinca fosse citosina, citosina e citosina, o anticódon fosse esse. O códon lá no RNA mensageiro que ele vai ler, como aqui é citosina, aqui no RNA mensageiro tem que ser guanina, tá? Então, é essa a função do anticódon, é se parear com o códon do RNA mensageiro. Aí, na outra extremidade, ele vai ter um sítio de ligação, que é onde os aminoácidos vão se ligar. Na extremidade aqui, 3 linhas, ó, é onde os aminoácidos vão se ligar aqui, tá? Aí, vamos ver um exemplo aqui rapidamente. Digamos que eu tivesse esse RNA aqui transportador, tá? E esse RNA transportador está carregando um aminoácido que eu vou chamar de glicina. Aí vejam aqui, ó, que o anticódon dele é adenina, adenina e guanina. Dá para a gente ver aqui, não sei se dá para ler aí, mas é adenina, adenina e guanina. Esse é o anticódon. O códon que ele vai se parear no RNA mensageiro, então tem que ser justamente esse códon que está selecionado aqui, ó, que vai ser uracila, uracila e citosina. Então, esse RNA transportador aqui tá ali pela célula tal, até que ele vê um RNA lá mensageiro e aí ele vai conseguir se encaixar justamente onde tem o códon que se encaixe em seu anticódon, que vai ser esse aqui, ó, uracila, uracila e citosina. Complementar aqui a adenina com uracila, né? Adenina com uracila também e guanina com citosina. Agora, digamos que o códon fosse esse aqui, ó, um outro códon fosse esse aqui. Qual RNA transportador que conseguiria se ligar com esse códon aqui? Qual o anticódon que ele teria que ter? Se aqui está uracila, minha gente, o anticódon que ele teria que ter primeiro seria adenina. Se aqui está guanina, o anticódon, lá no anticódon, teria que ter uma citosina. E assim, se aqui está citosina, o anticódon que teria que ter aqui é justamente uma guanina, ok? Então, sempre assim, sempre essa complementariedade entre o RNA transportador e o RNA mensageiro, tá? E é aqui nessa mensagem aqui, como eu já falei para vocês, é que está escrito qual aminoácido que tem que ser colocado ali. Não se preocupem, nas próximas aulas, nessa aula não vai dar tempo, mas nas próximas aulas a gente vai falar mais disso aqui, a gente vai ver como se dá esse pareamento direitinho, qual aminoácido vai onde e por quê, tá? A gente vai ver isso aqui direitinho. Mas por enquanto eu preciso que vocês entendam essa complementariedade dos códons com os anticódons, beleza? Então, muito que bem. Mas aí uma coisa importante para a gente se perguntar é como que os aminoácidos eles são ligados com o seu RNA transportador. Porque, olha, vou até voltar um slide aqui, ó, tá? O seu RNA transportador ali, né? Ligado com a glicina ali que é correspondente a esse códon aqui. Esse códon aqui, minha gente, está dizendo para a célula que quem tem que se encaixar aqui na formação do polipeptídeo é uma glicina. Mas como que essa glicina ela se liga lá com o seu RNA transportador? Existe uma enzima chamada aminoácido RNAT sintase, que é quem vai promover o pareamento entre o RNA transportador e o seu aminoácido, tá? Então, essa enzima aí é quem vai promover essa ligação do RNA transportador com o seu aminoácido específico. E existe, minha gente, um tipo dessa enzima ali
para cada aminoácido. Existe um tipo da enzima para cada aminoácido, para cada um dos 20 aminoácidos que existem na nossa célula. Não vamos especificar cada uma dessas aqui, porque isso aqui acho que não está na nossa alçada, né? É um pouco além do assunto que seria o ideal para o ensino médio, mas é importante que a gente saiba que existe um tipo para cada aminoácido, um tipo de enzima para cada aminoácido, tá? Então, a gente vai ter lá, ó, a aminoácido RNAT sintase, representado aqui em roxo, já ligada aqui, ó, com o seu aminoácido ali, e ela vai catalisar uma ligação covalente, uma ligação covalente entre o aminoácido e o seu RNA transportador. Então, é essa enzima que vai catalisar, que vai possibilitar essa ligação aí, e essa ligação é covalente, tá? Uma vez que a aminoácido fez isso aí, a gente já tem aí um RNA pronto, um RNA transportador carregado, que aí a gente pode chamar de aminoácido RNA transportador, ou podemos chamar também de RNA transportador carregado. E agora ele já vai estar disponível para transferir esse aminoácido aqui, ó, que ele está carregando para a cadeia polipeptídica em formação lá no ribossomo. Então, ele já pode ir lá onde o ribossomo está ligado lá com o RNA mensageiro. Lembra que o RNA mensageiro fica lá ligadinho com o ribossomo? E esse RNA transportador aqui, que agora já está carregado, pode ir lá fazer a ligação desse aminoácido lá com a cadeia polipeptídica em formação lá nos ribossomos, tá? E esses ribossomos, minha gente, quem são esses ribossomos? Onde vivem? Do que se alimentam, né? É importante também a gente pincelar um pouco aqui do que são esses ribossomos e como eles facilitam ali esse processo. Então, aqui a gente tem, ó, a representação, tá, desse ribossomo, aqui essas duas bolinhas vermelhas representando o ribossomo, e aqui o RNA mensageiro. Esse ribossomo, minha gente, ele vai facilitar o encontro dos anticódons lá do RNA transportador com os códons do RNA mensageiro. Então, o ribossomo, ele vai ser o palco, ele vai ser o balcão de tradução. Ele vai ser o local ali onde a tradução se executa de fato. É ele quem vai auxiliar a segurar o RNA mensageiro e o RNA transportador nas posições corretas para que a cadeia polipeptídica ali ela seja formada de forma eficiente. Porque, ora, se o RNA mensageiro ele está aqui, né, com os seus códons ali. Se os RNAs transportadores eles não conseguissem ler ali a mensagem, ficasse aquela coisa difícil ali de encaixar o códon com o anticódon, como é que ia ser? Essa formação dessa cadeia polipeptídica ia ficar muito difícil. Então, o ribossomo ele facilita aí nesse processo. Agora, apesar da gente representar esse ribossomo assim bonitinho, umas bolinhas, a verdade, minha gente, é que o ribossomo ele é mais ou menos assim, ó. Como eu falei para vocês lá no início, o ribossomo ele é formado de RNA ribossomal e mais ou menos 50 tipos de proteínas se juntando ali para formar esse ribossomo. Isso aqui, ó, é uma representação de como seria a estrutura molecular desse ribossomo, tá? E a gente vai ter aqui uma subunidade menor no ribossomo, temos aqui um sulco, que é por onde passa o RNA mensageiro, tá? E temos aqui a subunidade maior. E essa estrutura aqui desse ribossomo vai refletir a função dele de auxiliar ali a segurar o RNA mensageiro, o RNA transportador, sendo palco ali para a tradução. Só que, além desse sulco aqui, essa região aqui de sulco, que como eu falei para vocês, é o local onde o RNA mensageiro passa, o ribossomo, ele tem ainda, ó,
3 sítios, que é onde o RNA transportador se liga, tá? Então, a gente vai representar, ó, o ribossomo dessa maneira aqui, mais didático, né, para a gente conseguir entender isso aí. Então, novamente aqui, ó, eu tenho a minha subunidade maior, né, o meu suco, que é por onde passa o RNA mensageiro ali, e a subunidade menor, tá? Agora, além dessas subunidades aqui, desse suco, existem ainda no ribossomo 3 sítios por onde o RNA transportador ele se liga. O primeiro desses sítios é o sítio A, a gente chama de sítio A. A, minha gente, de aminoácido, é onde o RNA transportador chega com o seu aminoácido, carregado com o seu aminoácido, tá? O outro sítio é o sítio do polipeptídeo. É nesse sítio aqui que vai ficar o RNA transportador carregando todo o polipeptídeo aqui em formação. Então, digamos que isso aqui, ó, fosse o polipeptídeo em formação, ele vai estar aqui ligado a um RNA transportador que está aqui temporariamente, e é onde também tem o suco aqui, a região aqui de saída, por onde sai esse polipeptídeo. Não está representado aqui essa região de saída, mas é importante que a gente saiba que existe um sulco aqui, ou uma depressão aqui por onde sai esse polipeptídeo aqui em formação, tá? E o terceiro e último sítio do ribossomo é o sítio E aqui, que é por onde sai o RNA transportador já descarregado. É, minha gente, de exit, no inglês, né? Saída, exit. Então, é de saída aqui do RNA transportador já descarregado. Tranquilo? Mas vamos ver direitinho esse processo aqui, como ele acontece, para não restar nenhuma dúvida na nossa cabeça, tá? Então, eu já falei para vocês que o ribossomo, ele mantém próximas as moléculas de RNA transportador e de RNA mensageiro, né? Já falei isso para vocês. Então, aqui, ó, a gente vê o ribossomo aqui com seus sítios, e aqui a gente tem representado o RNA mensageiro, lembrando que o ribossomo vai sempre realizar a tradução nessa direção aqui, que é justamente na direção 5' 3', tá bom? Então, esse ribossomo, minha gente, ele vai ajudar a catalisar a ligação peptídica entre os aminoácidos. Se vocês se lembrarem lá da nossa aula de proteínas, vocês vão se lembrar que a ligação entre os aminoácidos para formar uma cadeia polipeptídica se dá por ligação peptídica, tá? E quem auxilia essa ligação, nessa ligação aí, são os ribossomos. Então, muito que bem. Vai vir ali, minha gente, ó, um RNA transportador, tá? Que a gente está representando aqui dessa maneira, esse RNA transportador, para ficar mais fácil para a gente. Ele já com seu aminoácido aqui. Esse RNA transportador, ele vai se ligar no primeiro sítio ali do ribossomo, no sítio A do ribossomo. Uma vez que ele se ligou ali, o ribossomo ele continua andando pelo RNA mensageiro, certo? E aí, esse RNA transportador, ele passa para o sítio P do ribossomo. Passou ali para o sítio P. Uma vez que ele passou para o sítio P, vai vir um outro RNA transportador, que a gente representou aqui em azul, ó, com o seu aminoácido aqui. Vai vir esse outro RNA transportador e ele vai se ligar ali no sítio A, tá? Uma vez que ele se liga ali no sítio A, e lembrando que o ribossomo ele continua andando ali, o primeiro RNA transportador ele passa para o sítio E, que é o sítio de saída. E ao mesmo tempo que ele passa para o sítio E, ele pega aquele seu aminoácido que estava com ele ali e passa para o segundo RNA transportador, o RNA transportador que chegou depois. Então, ó, estão vendo que esse aminoácido aqui estava com esse RNA transportador aqui, não é verdade? Aí, esse RNA transportador, quando ele passou aqui para o sítio de saída, ele entregou
o seu aminoácido para esse outro RNA transportador aqui. Falou, ó, segura aí o aminoácido que eu vou ter que vazar, eu vou ter que ir embora. E aí, então, acontece a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos aqui, tá? E esse RNA transportador aqui já está liberado para ir embora. E isso aí, minha gente, vai acontecendo sucessivamente até o polipeptídeo se tornar maior. Ele vai saindo aqui por esse túnel de saída que existe aqui no ribossomo. Eu não representei esse túnel de saída aqui, mas ele existe ali. O polipeptídeo vai saindo por ali e quando ele está completo, quando finalmente o RNA transportador, junto com o ribossomo, junto com o RNA mensageiro, diz que está completo esse polipeptídeo, ele é liberado no citosol ou no citoplasma ali, beleza? Agora, não se estressem, não apertem a mente de vocês ainda com isso aqui, a gente ainda vai repetir, vai falar desse processo aqui outras vezes, para isso aqui ficar mais claro, caso não tenha ficado. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento é a existência desses sítios aqui nos ribossomos, tá? E o papel dos ribossomos do RNA transportador nesse processo ali de tradução. Beleza? Agora, uma coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui ainda nessa aula é essa questão aqui representada nessa imagem aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, minha gente, não sei se dá para ver aqui, ó, mas esse cordãozinho aqui rosa que a gente está vendo é um RNA ligado a vários ribossomos. Vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ribossomos ligados ao mesmo RNA mensageiro. E isso pode acontecer e de fato acontece muitas vezes na célula. Vários ribossomos, eles podem traduzir um mesmo RNA mensageiro. E aí a gente vai ter, ó, múltiplas moléculas de proteínas se formando ali ao mesmo tempo, agilizando aí esse processo. Então, aqui só para ilustrar isso melhor, eu tenho um ribossomo aqui que se ligou primeiro aqui ao RNA mensageiro e aí ele vai andando, né? Ele vai andando ali na molécula de RNA mensageiro, formando o seu polipeptídeo, representado aqui por essas bolinhas coloridas. Uma vez que ele já andou ali, que esse primeiro ribossomo aqui já andou distante o suficiente no RNA mensageiro, um segundo complexo de iniciação, ou seja, um segundo conjunto de ribossomos com RNA transportador pode se ligar ali ao mesmo RNA mensageiro. Aí pode vir um terceiro, um quarto e assim por diante. Esse agrupamento aqui, minha gente, de RNA mensageiro, mais ribossomos, mais as cadeias polipeptídicas sendo formadas ali, a gente diz que é um polirribossomo ou um polissomo, tá? É importante a gente ter em mente que é possível que vários ribossomos leiam o mesmo RNA mensageiro ao mesmo tempo. Aí, muito que bem, acabou a tradução aí, acabou a aula, não precisa a gente falar mais nada? Não, minha gente, não acabou. Como eu disse para vocês lá no início da aula, esse assunto é um pouco extenso, tem mais coisas que a gente precisa falar e nas próximas aulas a gente vai falar do início, da elongação e do término da formação da cadeia polipeptídica, que são as etapas da formação dessa cadeia polipeptídica. Existem ainda fatores proteicos que auxiliam nesses processos e esse processo precisa ainda de energia, que é fornecida por uma molécula chamada GTP. Mas isso tudo a gente vai falar nas próximas aulas. Nessa aula aqui, eu precisava que ficasse claro para vocês quem são os RNAs transportadores e quem são os ribossomos e quais os papéis dessas estruturas. Eu espero que vocês tenham compreendido esses processos e aí nas próximas aulas a gente continua falando do restante aí do processo de tradução, tá bom? E agora, como sempre, para finalizar essa aula, vamos fazer um exercício.
E é uma questão que caiu lá no vestibular do Centro Universitário de Várzea Grande, no Mato Grosso, em 2020, nos diz o seguinte: a síntese proteica, conhecida como taraná, tem início a partir da síntese do RNA mensageiro no parará, processo chamado de parará. Em seguida, as moléculas de RNA mensageiro se associam aos ribossomos no parará para a finalização do processo. Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do texto. Então, deem pause aí na aula agora, tentem responder aqui por si só e depois retornem para ver a resposta aqui comigo. Pausaram? Vamos ver a resposta aqui, então. Então, olha só, minha gente, a síntese proteica, né, ou seja, a fabricação de proteínas, que é esse processo que a gente está começando a ver agora, é conhecida como tradução, não é? E tem início a partir da síntese do RNA mensageiro Onde é que acontece aquela síntese do RNA mensageiro que a gente viu na aula passada? Acontece justamente, ó, no núcleo, tá? Processo chamado de, como é que é mesmo o nome do processo de síntese do RNA? Justamente, é o processo de transcrição. Vou abreviar aqui transcrição, senão não vai caber aqui nesse espaço. Em seguida, as moléculas de RNA mensageiro se associam aos ribossomos para a finalização do processo. Onde é que acontece? Em qual lugar acontece essa associação do RNA mensageiro com os ribossomos? Exatamente no citoplasma, tá? Então, a resposta correta aqui seria a letra B, de briófitas, beleza? Me fala aqui nos comentários como que vocês foram nessa questão, se acertaram, se erraram. Se erraram, não fique triste, já disse a vocês, vou dizer novamente, os maiores aprendizados é quando a gente erra as questões. Aí parece que a gente se lembra mais daquele conteúdo, tá bom? Então é isso, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, tem vários nomes aí para a gente memorizar, mas vamos com calma, não apertem a mente de vocês, aos poucos a gente vai internalizando esse conteúdo, tá bom? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Se não ficou alguma dúvida, deixa aqui também. E se você gostou dessa aula, já deixa seu curtir aqui para o YouTube entender a relevância desse conteúdo, tá bom, minha gente? Então, até a próxima aula! What do I believe in? I don't